Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje faremos a leitura integral da Lei nº 7.498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, já com as atualizações da Lei nº 14.434 de 2022. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Artigo 1º. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Artigo 2º. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Artigo 3º. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde inclui planejamento e programação de enfermagem. Artigo 4º. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. O artigo 5º foi vetado. Artigo 6º. São enfermeiros. Inciso 1. O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Inciso 2. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferidos nos termos da lei. Inciso 3. O titular do diploma ou certificado de enfermeira e é titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro, de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. Inciso 4. Aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de enfermeiro conforme o disposto na alínea D do artigo 3º do Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961. Artigo 7º. São técnicos de enfermagem. Inciso 1. O titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Inciso 2. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado do Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Artigo 8º. São auxiliares de enfermagem. Inciso 1. O titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Inciso 2. O titular de diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956. Inciso 3. O titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso 3 do artigo 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Inciso 4. O titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas unidades da Federação, nos termos do Decreto-Lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959. Inciso 5. O pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do Decreto-Lei
número 299, de 28 de fevereiro de 1967. Inciso 6. O titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Artigo 9º. São parteiras. Inciso 1. A titular do certificado previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959. Inciso 2. A titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação desta lei como certificado de parteira. O artigo 10 foi vetado. Artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: inciso 1. Privativamente. Alínea A. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Alínea B. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. A linha C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. As linhas D, E, F e G vetadas. A linha H, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. A linha I, consulta de enfermagem. A linha J, prescrição da assistência de enfermagem. A linha L, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. A linha M, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Inciso 2. Como integrante da equipe de saúde. A linha A, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. A linha B, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. A linha C, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. A linha D, participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. A linha E, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. A linha F, prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. A linha G, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. A linha H, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. A linha I, execução do parto sem distocia. A linha J, educação visando a melhoria de saúde da população. Parágrafo único. As profissionais referidas nos incisos 2 do artigo 6º desta lei incumbem ainda: a linha A, assistência à parturiente e ao parto normal. A linha B, identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico. A linha C, realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Artigo 12. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a linha A, participação da programação da assistência de enfermagem. A linha B,
executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. A linha C. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. A linha D. Participar da equipe de saúde. Artigo 13. O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: a linha A. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. A linha B. Executar ações de tratamento simples. A linha C. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. A linha D. Participar da equipe de saúde. O artigo 14 foi vetado. Artigo 15. As atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro. Artigo 15-A. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos profissionais seletistas de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o enfermeiro, na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem. Inciso 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigo 15b. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o enfermeiro, na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem. Inciso 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigo 15c. O piso salarial nacional dos enfermeiros servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o enfermeiro, na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem. Inciso 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigos 15d, artigo 16, artigo 17, artigo 18 e artigo 19, vetados. Artigo 20. Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus, os preceitos desta lei. Parágrafo único. Os órgãos a que se refere este artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das situações já existentes com as disposições desta lei, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. Artigos 21 e artigo 22 vetados. Artigo 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir formação específica regulada em lei, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto no artigo 15 desta lei. Parágrafo único.
É assegurado aos atendentes de enfermagem admitidos antes da vigência desta lei o exercício das atividades elementares da enfermagem, observado o disposto em seu artigo 15. Artigo 24, vetado. Artigo 25. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 27. Revogam-se as demais disposições em contrário. O que foi vetado. Brasília, 25 de junho de 1986. Obrigado a você que nos assistiu ou nos ouviu até esse momento. Eu espero mesmo que esse vídeo possa ter lhe ajudado de qualquer maneira. Curta e compartilhe esse vídeo à vontade. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Deixe também as suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos. Curta o nosso canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Eu lhe desejo sucesso na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.